Não há perdas, só ganhos. Crayon, por Gineia Ferreira de Brito, canal oficial de Crayon no Brasil. Sexto Fieldwork Família Crayon no Brasil. Mega Portal 999. Índia, Butão, Nepal, Himalaia, Emirados Árabes. Katmandu, Nepal. Base do Monte Everest. 15 de setembro de 2016. Saudações do lar primordial da consciência criadora. Eu sou Crayon. E represento a consciência do amor de Deus em manifestação, aqui e agora. E vocês sabem o que isso significa. Vocês me conhecem, e nós somos um só e a mesma coisa. Eu sempre lhes digo que assim tem sido desde o princípio, e que assim permanecerá. E mais, vocês compreendem o que isto significa. A cada etapa da jornada, vocês são aquelas almas que se dispõem a trazer a luz, aonde não havia o domínio da soberania. E quanto mais luz vocês trazem para este plano de experiência, mais manifestações se tornam possíveis, em todos os níveis. E é assim que os potenciais se concretizam, aqueles potenciais pelos quais a humanidade tem ansiado há anos. Bem queridos, em 2008, quando nós declaramos que a energia Kundalini havia se movido, do local aonde se encontrava por milhares de anos, para o local da América do Sul, que vocês conhecem como Cordilheira dos Andes, muito desde então, aconteceu e alterou toda a paisagem, e a configuração de suas experiências. Foi quando eu chamei este meu canal do Brasil, na América do Sul, que havia nascido com memória, e já estava pronto há muito tempo, para começarmos o nosso trabalho juntos, pois isso estava acordado com a humanidade, e mais precisamente, com o povo do Brasil. Era esperado que este trabalho com Crayon revolucionasse e atualizasse a interpretação sobre Crayon, que havia sido trazida até então. Isto tem um grande significado para todos vocês, uma vez que tudo o que vem manifestado no planeta, nesse momento, é resultado direto do movimento desta energia poderosa, criacional, primordial e sagrada. E assim como ela precisa ser reinterpretada, em um novo nível, assim acontecerá com tudo o que vem manifestado em suas experiências. Não há nada a temer, isto é a evolução chegando em um novo patamar de luz e consciência. É através dessa energia, que todas as coisas são possíveis de serem manifestadas, para esse plano de experiência no qual se encontram. E então, se desejam recriar uma nova holografia, mais que nunca vocês precisarão entender o seu funcionamento, e fundamentos de luz e amor. Por isso eu trouxe o meu canal do Brasil até aqui, e não qualquer outro. Em tudo, sempre procurem o fundamento, e encontrarão as mais belas verdades que o gênero humano pode se permitir acessar. Vocês, que aqui se encontram, elegantemente representando todos os mestres e guardiões da América do Sul, desde este anúncio feito por Crayon, têm se movido pelo planeta, e isto os trouxe até aqui, neste dia histórico. Vocês se reencontraram e vieram para celebrar, em algum momento de suas existências, o grande propósito, e o objetivo maior desta atual experiência.
Porque nada disso foi definido enquanto estavam aqui na Terra, nas diversas incursões que têm feito, por milhares de éons, na vida da ilusão e da inconsciência no plano material. Não, muito pelo contrário. Tudo isto foi acordado desde as mais altas regiões do espírito, onde a consciência emana luz, e a luz produz a energia que trabalha para servir a consciência. Muito antes das canções antigas serem entoadas desde o som do lar. E agora vocês compreendem um pouco mais do que tudo isso significa. Assim, um significado profundo em cada respiração que você dá, em direção ao que você aprendeu a chamar de propósito, e que está reaprendendo a interpretar sob um novo olhar. A cada etapa de suas jornadas, vocês, como almas pioneiras, têm deixado informações para si mesmos ao longo de um determinado caminho, como se fosse uma trilha, para o qual são chamados. E ao ouvir esse chamado, vocês se movem aceleradamente. É como se fosse um sussurro de suas próprias consciências, impelindo-os e encorajando-os a se mover, e a seguir adiante. Até que finalmente, pudessem compreender que não havia outro movimento possível, que vocês são a impermanência, a constante que permanece, e que portanto, tudo vem para vocês, porém, quando estão fora da roda de Sansara, o ciclo contínuo de repetições das experiências de dor e sofrimento da terceira dimensão, que chegavam através do véu de Maia, do véu da ilusão. Todos, e cada um na Terra, irão perceber a seu tempo, que o caminho que tomaram no que chamam passado, não precisa ser perpetuado. Não precisa mais ser levado ao extremo do menos infinito para ser alterado. Nenhum humano tem que percorrer cada palmo deste chão, da antiga holografia, para saber como esta estrada termina. Porque ela já terminou. Ela acaba no momento em que você, e apenas você, querido anjo humano, decide que acaba. Porque esta é uma decisão soberana que resgata todos os aspectos de luz da sua essência divina. E isso muda tudo. E então, é assim que você compreende que, a seu tempo, pode ser exatamente, neste agora. A seu tempo, acontece sempre no eterno agora, aonde você se coloca, porque não há tempo e não há espaço para a verdadeira consciência. E isso é o que difere, e muito, da falsa ilusão de se ter consciência. Não há tempo e não há espaço, encerra o dilema da dualidade, assim como a percepção de que não há morte. Então, todas estas coisas podem e devem acontecer neste exato agora, em que você lê, ou ouve esta mensagem. Queridos, desde 2008, vocês que despertarão, têm se movido numa corrente contínua, em um movimento acelerado de expansão de consciência. Vocês têm buscado, de todas as formas, compreender o sentido real da sua experiência na vida material. O porquê terem vindo para este orbe, para esse plano de terceira dimensão. O motivo pelo qual decidiram estar aqui, nesta hora exata, no tempo atual, que chamam de transição planetária. E tudo acerca da vida como a conhecem. Vocês têm procurado compreender o sentido e o significado da sua existência como seres humanos, que também são seres angélicos. E que mais que isso,
são os próprios criadores de tudo o que vêem manifestado. Vocês têm procurado, através de todos os modos possíveis que lhes são oferecidos, ou que lhes têm chegado nesses tempos de transição, moverem-se para um outro nível de realidade. Alguns de vocês perceberam que seria necessário ir muito além de todos os conceitos, mesmo os conceitos mais atualizados que foram trazidos, mas que era preciso ir além da experiência, era preciso ir além das limitações do humano comum tridimensional. E esses que compreenderam isso, são os mestres. Não são aqueles que são somente os buscadores sinceros de si mesmos, mas, acima de tudo, compreendem que são divinos e soberanos. Eles passaram por muitas provações, tribulações e intolerância, com a sua porção que é humana, para conseguirem vencer o estigma do conceito estabelecido, de ser meramente um humano tridimensional. Eles enfrentaram mais que o mundo, e suas imposições. Eles são aqueles que ousaram desafiar a si mesmos. E saibam que esta é a atitude mais difícil de ser tomada na jornada da experiência humana, enquanto você está desmemoriado. Para nenhum humano, pode-se dizer que é fácil assumir que ele é um ser divino, que ele é o único Deus que ele encontrará na sua experiência. Que não há, e nem nunca houve salvação, e nem salvadores, e que tampouco há algum tipo de mágica infalível que vá ser aplicada, e fazer a coisa toda funcionar, como o seu velho amigo e inimigo ego deseja. O seu eu humano é testado duramente para aceitar a mestria como um caminho. Mas é somente o começo, para chegar até a maestria. Até ser capaz de reger a sua própria sinfonia cósmica universal, permitindo que todas as coisas aconteçam sob a sua tutela e decisão. Quando todas estas coisas efetivamente começaram, os mestres, que são os verdadeiros faróis de luz de um novo amanhecer, eles ainda não estavam todos prontos. Nem todos que deveriam trilhar este caminho, fazer esta jornada, se apresentaram na hora prevista. Muitos sequer chegaram, até este momento, e outros tantos estão indefinidamente a caminho, em um gerúndio da busca incessante, porque encerrar esta busca, significa imediatamente assumir a sua luz. E o ego se recusa a permitir que a luz sirva à consciência. É assim que ele habilmente os afasta daqueles que são os verdadeiros portadores da luz, e os leva a seguir, crer, e aceitar conceitos completamente desvirtuados da verdadeira consciência. O ego acredita que se demorarem, o mais que seja possível, no gerúndio da busca pelo caminho da iluminação, ele ganhará o jogo da dualidade. Foi uma longa jornada, desde o movimento da Kundalini até a sua efetiva chegada à América do Sul, aos vales e altiplanos da Cordilheira dos Andes, percorrendo quilômetros e quilômetros até o Brasil, até gotejar como água sagrada, que também é divina, através do rio Ranza, na foz do rio Amazonas, como um rio subterrâneo, correndo quilômetros e quilômetros abaixo da superfície, desaguando estas gotas de energia pura, criacional, divina, justamente no Oceano Atlântico. Queridos, o rio sempre corre para o mar. E este é o melhor exemplo que eu, Crayon, e a comitiva que aqui viemos, neste dia no Nepal, aos pés do Monte Everest,
ao lado da cordilheira do Himalaia, aonde a energia Kundalini teve sua sede e morada, durante milhares de anos, podemos lhes dar. Tudo se cumpre neste plano de experiência, consoante vocês mesmos acordarão, desde as mais altas regiões do espírito, que é o amor de Deus por sua própria criação. E eu, Crayon, não lhes diria isso se não pudessem compreender que sempre, e sempre, todas as energias voltam para o seu ponto de origem. Porque é no ponto de origem, que é o ponto zero, o marco inicial onde ela foi deflagrada, que ela pode ser elevada para um próximo nível. Vocês fecham um ciclo agora. Este ciclo, compreendido entre todas as eras que se passaram desde Atlântida. Vocês tiveram 26.000 anos de um lindo ciclo de luz, para mergulhar nas profundezas, durante 26.000 anos, em um ciclo de experiência no menos infinito. Vocês chamaram esse período de descensão, queda de consciência, trevas, sombras, escuridão. Certamente, que foi a noite mais escura da alma, para aqueles que se encontram na Terra há mais de 100.000 anos, em contínuas experiências. E queridos, alguns de vocês estão aqui há bem mais tempo que isso. Muito mais tempo que isso, acreditem, desde os primórdios. E isto conta milhões de anos, éons e éons de onde podem alcançar. Antes de Atlântida, vocês viveram o paraíso idílico da Lemúria. E vejam que parte dele continua preservado no país do qual acabaram de chegar, aquele pequeno local incrustado naqueles vales, conhecido como Butão. Uma parte da energia da Lemúria foi preservada e mantida por aquele povo, porque suas tradições e sua cultura, além da sua religiosidade, estão muito além da compreensão atual humana. E certamente, que algo parece para vocês, a princípio observando seus usos e costumes, que não está alinhado à atual cultura de liberdade e de responsabilidade pelas escolhas conscientes, com a qual vocês se ajustam a viver neste momento. Porque traz algo muito ancestral em seu bojo, em sua origem, que todos vocês conhecem. E antes da Lemúria, queridos, houve toda a experiência de Mu. E vocês têm vivido ciclos e ciclos, aonde a Terra os tem amorosamente acolhido, de um modo que possam se manter na jornada evolutiva, em um plano de experiência de terceira dimensão, sem precisar recriar todo o planeta, simplesmente alterando a holografia, exatamente como estão a fazer neste agora. A diferença é que neste agora, vocês o fazem com consciência, e participando do processo que se desenrola a partir de suas novas percepções de ser e existir. E nem sempre foi assim. Nos primórdios, vocês descensionaram, e isto acreditem, foi uma conquista, e não uma espécie de castigo, como alguns desejam que vocês pensem a respeito, até a quinta dimensão de consciência. Mas chegar à terceira dimensão, foi um esforço muito, muito, muito além do que seria ousado, ou permitido ser experimentado. Vocês devem compreender que a terceira dimensão, com sua densidade e suas dores, e a velha matriz de 4Ds, só foi possível, porque muitos seres concordaram com ela. Portanto, trata-se de uma experiência,
e deve ser vista tão somente como uma bela experiência que está se encerrando. E como todas as experiências, para a sua alma ela é muito honrada. Vocês são os deuses e criadores desta experiência. Vocês estavam nos laboratórios do cosmos, planejando e detalhando minuciosamente, de forma micromilimetricamente calculada, cada fase, cada etapa, cada passo dessa jornada grandiosa. Desde Atlântida, queridos, 52.000 anos se passaram. Um ciclo completo de luz e de sombras, ou melhor, de esquecimento, de inobservância das leis que os regem, consoante foram determinadas por vocês mesmos. Durante este período de esquecimento, ergueram-se muitos templos, muitos altares. Antes, feitos do mais puro cristal, e depois, simplesmente de pedra. Mas, altares são sempre altares. E quando vocês vão diante deles, para pedir algo, pensando que do lado de fora de vocês, está a resposta, a salvação, ou que algo virá, significa que fazem isso porque esqueceram quem são. Ouçam com muita atenção o que eu, Crayon, vou lhes dizer, neste momento. Nada os pode trazer para a experiência, senão vocês mesmos. Nada os pode conduzir para a consciência, senão vocês mesmos. E tudo isso se dá através da permissão. Permissão para esquecer, e permissão para relembrar. Há muitos e muitos éons, saibam que nós nos comunicávamos, mas não da forma que fazemos hoje. Há muitos e muitos éons, nós nos comunicávamos de uma forma infinitamente mais elegante do que a que fazemos hoje. Hoje nós nos comunicamos, e esta é a forma mais elegante, e mais apropriada para este momento, e foi vocês que decidiram que seria assim. Que ouvir a sua própria voz através de um outro anjo humano, seria algo infinitamente belo. E saibam que isto é tão legítimo e autêntico, como é digno de compaixão e misericórdia, porque vocês não percebem quando ouvem Crayon, mas estão apenas acessando elevados níveis, de suas próprias consciências. A luz que são, no cerne do coração do Criador. Por isso há sempre muito amor envolvido nestes encontros, quando um humano se senta diante de outro humano, e se permite ouvir a voz de Deus. Porque esta é a sua própria voz. Deus, é você, querido. E isso é tão simples de perceber, quando você se permite. Não há mais ninguém a quem apelar. Não há a quem pedir por salvação. E você não precisa ser salvo, não é mesmo? A não ser das malhas da ignorância e do esquecimento. Queridos deuses e deusas da experiência, vocês não se movem até o lar ancestral da energia Kundalini à toa. Então, eu não lhes pediria para vir até o Nepal, até os pés do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, se não houvesse uma razão muito particular. Se vocês não tivessem deixado, com a comitiva de luz que os rege, instruções expressas acerca deste momento. É como um grande sinal luminoso a ser mostrado para toda a humanidade, que cada um deve seguir os seus planos internos de luz e sabedoria, após ter dado a devida permissão. E que não importa para onde apontimos demais humanos, há certas coisas que somente você,
que é o mestre da sua própria experiência, pode fazer em prol da sua evolução. Saibam todos vocês, que leem e ouvem Crayon, que desde que esta energia Kundalini deixou esta cadeia de montanhas, em direção à América do Sul, tudo tem acontecido em seu planeta. Foi a sinalização que deflagraria o marcador de tempo para uma nova humanidade, apontando para o nascimento de uma nova Terra, e que haviam muitos anjos humanos comprometidos com este momento épico, que estariam dispostos a servir como estandartes da nova experiência da permissão, sendo os primeiros a mergulharem na energia cristalina. O seu holograma foi completamente alterado. Um ciclo completo está se cumprindo, e foram vocês que o deflagrarão. E vocês têm, desde o dia 9 de setembro de 2016, a data que marca em seus calendários lineares, o Megaportal 999, oficialmente aberto às 9h09, do horário local do Mosteiro Taksang, no Ninho do Tigre no Butão, berço da energia do Guru Rinpoche, no ponto mais alto, onde se encontravam os deuses e criadores da experiência, até o dia 21 de dezembro de 2016, para retornar ao ponto de origem, ao ponto zero de onde deflagraram toda a energia criadora da sua amada Terra, para se alinharem à energia do princípio, a energia cristalina, do amor irresistível da consciência de Deus. Vocês terão que se comprometer a trazer o amor de volta à sua amada criação. Amor que vocês esqueceram. Mas que é o princípio, a origem, o cerne do coração do Criador, em cada um de vocês. E será um imenso desafio para muitos, acreditem. Mesmo que todos digam, e afirmem que é isto que desejam, estão tão afastados de si mesmos, da sua essência, que será como remover camadas e camadas de terra, sob a qual encontram-se soterrados, como se estivessem sob os pesados escombros do grande terremoto, que atingiu este país há alguns meses atrás. O que aconteceu no Nepal, e que puderam constatar quando aqui chegaram, foi o prenúncio da completa dissolução a que estarão sujeitos, no plano material, com a chegada da energia cristalina. Muitos altares de pedras, que nada representam para a verdadeira consciência, ruirão. Assim como todos os altares que foram erguidos, para preservar o ego intocado, sob a forma de regras, sistemas de crenças, e modos de vida, já sem sentido para o atual contexto da evolução. Tudo será abalado, e não há mais volta possível. Durante este período, de setembro a dezembro de 2016, em que a energia cristalina chegará em doses massivas, preparando-os para a regência de Saturno, com a chegada do ano 5 da sua nova Terra, no Megaportal 111, de 1º de janeiro de 2017, quando o sistema será reinicializado, e então, tudo que conhecem como experiência de terceira dimensão, para aqueles que aceitaram a soberania, e deram permissão para que o seu Eu Sou atuasse em suas experiências, terá sido completamente modificado. Tudo estará alterado para sempre. Isto acontecerá em níveis materiais e energéticos. E o significado da existência terá sido completamente difundido em suas memórias celulares, em um nível infinitamente mais elevado e elegante.
A luz cristalina necessita igualmente de um vaso puro e cristalino, que possa refleti-la, de forma que ela não perca os seus matizes preciosos, e as suas nuances mais belas. É preciso ser um cristal devidamente lapidado, para irradiar essas cores sem corrompê-las. Os matizes da luz cristalina criadora metatrônica, que começa a inundar o seu planeta, o fazem através de vocês. Esses matizes estão sendo trazidos para a experiência humana, de modo que ela ganhe um novo tom, uma nova frequência, uma nova vibração, um novo som. Porque toda experiência se moveu para algumas oitavas acima de onde vocês estavam, quando o movimento da Kundalini começou. Queridos, eu lhes digo, e eu sou Crayon, e portanto posso lhes afirmar, porque tudo que eu tenho lhes dito, durante todos esses anos, se concretizou exatamente da forma como nós temos trazido a mensagem para vocês. Não se trata de profecia, não se trata de nenhum recurso mágico, tampouco adivinhatório. Trata-se de vocês, unicamente de vocês, no ápice da sua consciência, no cerne da concepção, no coração do Criador que são, criando para si mesmos as mais belas experiências, em um novo modo de existir. Não mais em um plano de terceira dimensão, pois que todas as experiências neste plano esgotaram-se em si mesmas, e não poderão mais ser repetidas, uma vez que os deuses criadores assim determinarão, e como todos vocês sabem, basta um, e tudo está alterado. Vocês, durante 1111 vidas, vocês que pertencem a esta família, praticamente criaram os capítulos mais importantes da atual história compilada e feita da humanidade, e antes disso também. Vocês são aquelas almas que esgotaram todas as possibilidades da equação da criação na terceira dimensão, sob o domínio e os recursos do programa Ego. Este programa não é mais capaz de gerar soluções inéditas para alguns de vocês, e portanto, ele se tornou obsoleto. Esta é a interpretação mais simples que podemos oferecer. Não havia mais experiências inéditas para vocês, e portanto, o sussurro da consciência os fez perceber que haviam que tomar um novo caminho, e este caminho, não necessariamente seria apenas para os 1111 mestres desta família, que atuam na frequência da chave mestra, mas poderia ser oferecido para todos os humanos que desejassem um novo nível de evolução. Vocês já se moveram através da energia dos 4 grupos aos quais pertencerão: egípcios, hebreus, arianos e índios. Fizeram grandes jornadas a favor da consciência, em profunda imersão cristalina, na energia primordial destes 4 grandes grupos, desde que despertaram. Vocês já estiveram na energia dos hebreus, dos atlantes de agora e antigamente, que fora deixada de uma forma absolutamente alterada em seu holograma, através da doutrina e da fé católica. Vocês estiveram às voltas com todas as histórias sobre a mitologia e o mitologema do Mestre Yahshua. Não como ele o concebeu, mas como ele fora concebido pelas mentes infantis, dentro de seus conceitos pueris, e na inobservância da sua luz. O Jesus, que é um mito, já desceu dos altares para aqueles que começam a jornada pela estrada da consciência. Os seus verdadeiros ensinamentos perderão-se,
tornaram-se confusos, e vocês, para os resgatarem, fizeram uma compilação com outras tantas doutrinas, com as quais haviam tido uma certa afinidade, desde os tempos em que deixaram o antigo Egito. Parte da humanidade ocidental viveu dentro da mitologia de um Jesus pregado em uma cruz, sacrificado até a morte, exausto, que se entrega pelos pecados da humanidade corrompida, que o deixou lá para morrer, assistindo a um espetáculo dantesco e sem sentido algum. Hoje, para vocês, essa história certamente já é completamente inverossímil, e ela não ressoa com os elevados níveis de verdade e luz que vocês tanto trabalharam para alcançar. E acreditem que este não é um mito maior do que a morte. Mas, queridos, este tempo se findou. Esta experiência foi dissolvida, e assim como foi para vocês, começa a ser dissolvida para todos os outros povos, e para o restante da humanidade. Agora vocês vieram até o berço da cultura hinduísta. Os seus irmãos, que guardaram o elemento ar desde que deixaram Atlântida e o antigo Egito. Eles também estão às voltas com centenas de mitos e mitologemas de todas as espécies, aonde vocês também encontram o mesmo mitologema que foi atribuído ao mestre Yahshua, porém aqui atribuído a outro mestre. E assim, vocês percebem que enquanto caminham entre os 4 grandes grupos que deixaram o Egito, antes de se locomoverem, e se miscigenarem para outras terras e regiões deste planeta, percebem que estão todos intimamente, intrinsecamente interligados em algumas memórias, de forma que elas parecem originais para estes povos, e todos os humanos que nascem dentro destas culturas. Mas vocês percebem claramente, que há sempre uma grande sobreposição, e que de tempos em tempos, a mesma história é recontada, e repetida inúmeras vezes também até a exaustão, até que todos pareçam, de certa forma, convencidos de que é assim que as coisas devem ser. E sem questionar, porque é infinitamente mais simples viver sob o domínio do ego, e em paz com ele, assim eles simplesmente vivem dentro destes conceitos, e verdades impostas previamente estabelecidos. Vocês são aquelas almas infinitamente generosas, a quem neste momento, não teríamos como agradecer. O nosso respeito, a nossa gratidão, a nossa reverência, vai muito além de todas as palavras e limitações que o vocabulário humano nos impõe. Porque, ao conceberem o além, além da jornada, além de si mesmos, e das velhas concepções, além de tudo o que parecia ser verdade e enfim, vocês se permitiram agir, a partir deste estado de permissão genuína e autêntica. Ainda assim, vocês sabem, e podem sentir, o quanto somos gratos, o quanto os reconhecemos como seres que verdadeiramente despertaram da ilusão e da inconsciência. Seres que se apartaram para sempre dos domínios da sombra, para viver os tempos da soberania, da integridade e da verdade, em nome do Eu Sou. Vocês são aqueles que decidiram trazer luz para a experiência, criar energias que ainda não foram criadas, trazer realmente aquilo que é inédito, e isso só foi possível através da criança cósmica de luz, e de seus conceitos revolucionários, que trouxeram toda a quebra de paradigmas às suas experiências. Todos podem tentar por muitas vias,
mas sempre o caminho será o caminho do amor, o caminho da intenção mais pura, e este caminho aponta para a leveza, a suavidade e a graça de suas crianças cósmicas de luz eu sou. Quando vocês retornam à origem, ao princípio, é que um novo fundamento lhes é permitido para ser experimentado, porque quando voltam ao ponto zero, ao ponto original da consciência criadora, que podem também deflagrar uma nova criação. Vocês moveram-se, buscando em seu passado, todas as peças que deixaram para si mesmos neste caminho, nesta trilha de evolução, enquanto se moviam pela densidade, desconectados da sua essência primordial, que é luz, que é sabedoria, que é conhecimento, e que é informação. Vocês buscarão, durante todos esses anos, os fios que os conectassem à sua história verdadeira, à sua origem além da velha terra, e ao seu real propósito, até que perceberam que são os únicos criadores de suas experiências. Quando foram ao Egito, em 2012, para a abertura oficial do portal 121212, resgataram muito de si mesmos, para toda a humanidade. Quando foram às terras da antiga Pérsia, para buscar encontrar a conexão entre o fogo sagrado e a chama da criação, que ardia dentro de vocês, uma vez reconhecida, desafiaram-se de um modo que ainda nem são capazes de compreender. Mas naquele momento, vocês foram além de todas as concepções tridimensionais, e foi exatamente por isso, que Gaia veio vê-los naquela ocasião. Ela desejava dizer-lhes pessoalmente, se assim podemos nos expressar em relação a este elevado ser, em termos de linguagem humana, que vocês são preciosos para ela, como humanos que despertam, reassumem o seu poder, a sua glória, a sua divindade. Que vocês se tornam soberanos sobre os trâmites da matéria, podem quintessenciá-la, e elevá-la junto com sua consciência, aos mais elevados níveis de vibração, sutilizando-a ao infinito e além. A própria Mãe Terra reconheceu em vocês os seus próprios esforços para a elevação do seu corpo. Queridos, fazendo uma alusão muito simples, não é diferente de um pai ou uma mãe que são humanos, perceber que o filho amadureceu, e chegou ao ponto da vida adulta de uma forma impecável, e será um grande ser humano a partir daquele ponto da sua jornada. E assim, deuses e criadores, vocês puderam voltar a expressar a sua grandiosidade, a sua magnificência, com toda a luz que são. Vocês podem, novamente, ser aquele anjo dourado sentado no trono do indiferenciado, aquele anjo que olha para sua criação com amor, com completude, sentindo-se realizado, e também tendo infinita compaixão e misericórdia por todas as suas outras criações, que ainda estão desalinhadas do verdadeiro sentido, e da essência do Eu Sou. Queridos, eu não poderia deixar de vir falar-lhes, quando vocês são aqueles que dão a oportunidade da consciência Kryon se manifestar pela primeira vez no Nepal, a sede, a morada da energia Kundalini por milhares de anos. Olhem, amados, à sua volta. Há apenas pouco mais de 4 meses atrás, um grande terremoto sacudiu estas terras. Muito, do que aqui havia, foi destruído. À sua volta, vocês veem o tamanho e o alcance da destruição material causada por aquele grande tremor. Terra, Gaia. Bem,
tudo isto tem um sentido. A Terra, como elemento que tem sua origem a partir da união e associação dos três elementos primordiais, sopro do Criador, ar, luz líquida vertida, água, e chama da criação, fogo, muitas vezes precisa encontrar uma via para se dissolver, para demonstrar a necessidade de evoluir para um outro nível, deixando ir o que não serve mais, aos olhos do humano ainda inconsciente, ainda esquecido da sua origem e do seu propósito, apartado do real motivo que o traz à experiência. Ela precisa se comunicar com este humano, e mostrar que algumas concepções precisam ser reinterpretadas e compreendidas em um outro nível, sob uma nova ótica, de um outro modo. Daí, o olhar de mais alto ser o ponto de partida no processo da alquimia, onde tudo começa com a alteração da percepção, que se reflete sob um novo olhar completamente transfigurado. Este povo compreende, em sua origem como espécie, e abriga em seu seio, muitas culturas. Vocês veem os nepaleses às voltas com os índos. A cultura hinduísta, indianos, chineses, butaneses, tailandeses, todos vêm para cá, todos são guardiões, e assim permaneceram conectados durante éons, guardando a energia da Kundalini quando ela estava à disposição dos povos, ao longo da cadeia do Himalaia. Agora, queridos, eles também já podem recriar o seu próprio holograma. Eles podem viver uma nova realidade. Eles não precisam mais ser os guardiões que impedem que ela seja utilizada indevidamente, para fins puramente materiais. Eles também decidiram por todas estas coisas, eles estão de acordo. Há um propósito para a Terra tremer, e dissolver parte do holograma da ilusão no qual eles estavam mergulhados. Há muitos acordos e contratos devidamente estabelecidos, que apenas são deflagrados pela exuberância, pelo poder, e pela grandiosidade da Grande Mãe, que tudo rege e tudo governa neste plano de experiência. Gaia é infinitamente amorosa, e jamais moveria os seus recursos se não fosse a favor da sua própria evolução. Nada se perde nos planos da matéria. A morte não existe. E todos se movem para um novo patamar de evolução e um novo nível de experiência. Quando é o mestre que olha para as ditas tragédias humanas, a sua compreensão, o seu entendimento, e o seu olhar de mais alto, encontra uma outra interpretação muito mais elevada, e nada pueril dos dramas humanos, enquanto o olhar do humano tridimensional, apenas consegue ver dentro dos limites da dor, do drama, do desespero, e do desequilíbrio da velha caixa de sapatos da terceira dimensão. A limitação do olhar do humano, não alcança a evolução, não alcança o princípio da compaixão e da misericórdia. Gaia é uma energia de impecabilidade. Nunca duvidem disso. Tudo que parece dissolver-se, é recriado imediatamente, de uma forma infinitamente mais sutil, cristalina e elegante, do que possam ousar imaginar. Não desafiem a lógica e a razão, em favor desta compreensão. Não, por favor. Não vai funcionar. Vocês não conseguirão fazer isso. Permitam-se ser Deus na experiência, e ter o olhar quintessenciado da pureza e da integridade de um mestre,
que vê em tudo a perfeição manifestada em todos os níveis. Não há perdas, só ganhos. A partir deste momento, lidem bem com isso. Esta é a mensagem que eu deixo para vocês neste dia, daqui do Nepal, para toda a humanidade. E vocês a irão compreender no tempo apropriado, que será em breve. E eu sou Crayon, e você sabe o que isso significa. Eu estou me repetindo, então prestem muita atenção, porque a partir deste momento, isso definirá todas as coisas. Só há ganhos, não há perdas. Vivam bem com isso. E apressem-se, queridos anjos humanos. Há muito a ser recriado. Um planeta inteiro espera para elevar-se para um novo patamar de luz e vibração, e isso deve acontecer coletivamente. Sejam os pioneiros, sejam os inspiradores. Nada determinem, exceto para si mesmos. Tenham uma jornada consagrada, cada dia mais espetacular, cada dia mais extraordinária. E continuem acessando todos os potenciais, porque vocês os criam a cada respiração consciente que dão. Viram, queridos? Todos os mestres foram unânimes, em lhes dizer que não era preciso escalar o Everest. Humor cósmico de Crayon, referindo-se ao mestre Adamus Saint-Germain, que nos disse isso repetidas vezes, ao longo dos anos na escola dos mestres. Agora vocês também sabem o que isso significa. Vejam que incrível! O Everest veio até vocês. Mais humor, ao estilo Crayon. Queridos, que seja uma linda nova etapa da jornada para todos vocês. Em breve, nós voltaremos, e falaremos sobre a terra do povo indo, da faixa de distorção, que também merece um outro olhar, infinitamente mais elevado, mais quintessenciado, e mais elegante, digno da pureza e da integridade da criança de luz eu sou. Sigam em frente, e não se detenham. Vocês são os deuses e deusas, os criadores desta linda experiência, chamada Nova Terra. Criem com consciência, e lembrem-se, só há ganhos, não há perdas, nunca mais. Que se compra, em amor. Eu sou Crayon, e os deixo. Continuo sendo apaixonado por vocês, e assim permanecerá. E assim, é.